Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar sobre 10 melhores peixes para aquário pequeno. Vamos começar por um peixe chamado Tetra tucano, né? Esse peixe ele precisa ser colocado em aquário de mais ou menos 60 centímetros de comprimento, né? E 30 centímetros de largura, ok? Eles gostam de aquário com muitas plantas que formam ali sombras, né? Que eles ficam entre as plantas, fazendo toquinhas, por exemplo, certo? E nesse ambiente eles vão ficar mais coloridos, mais ativos. E além das plantas, você pode adicionar raízes e folhas secas também como decoração, né? Em relação ao seu comportamento, é um peixe bem pacífico, ele gosta de viver em grupos, certo? E nesses grupos eles formam uma hierarquia, né, onde tem ali o peixe dominante e os demais peixes, certo? É importante você manter em cardume de pelo menos 10 espécimes, né, para que eles mostrem seu comportamento natural em cores mais vibrantes, certo? E como é um peixe que gosta de viver em grupos, então tem que ter essa quantidade ou mais, certo? Em relação à alimentação, é um peixe que é onívoro, ou seja, eles preferem alimentos secos e também alimentos vivos. Você pode dar isso em aquário que vai dar tudo certo, certo? Alimento seco, você pode fornecer ração específica, né? E alimentos vivos, você pode colocar artêmia, né? Verbo do mistura do amendoim e assim por diante. Em relação aos parâmetros da água, a temperatura da água para esse peixe é 22 a 28 graus, certo? pH 4.0, que é bem ácido, a 6.6. Dureza vai de 1 a 4, a água mole. Ele pode viver 3 a 5 anos ou até mais. E o tamanho dele, 2 centímetros, beleza? O segundo peixe, né, é um peixe chamado cobrinha cule. É um peixe que gosta de águas com pH 4.5 a 7.2. Só que o ideal é você manter ali entre 6 e 7, certo? Um pH levemente ácido a neutro. Dureza mole, que vai de 1 a 5. Temperatura 24 a 30 graus. Eles podem chegar a 10 centímetros, ok? E viver 10 anos ou mais. É um peixe que ele precisa de um aquário com mais ou menos 50 litros, que é um aquário de 60 centímetros de comprimento, 30 de largura e 30 de altura, por exemplo, certo? É bom você fazer um aquário plantado ali, porque o peixe gosta de plantas, né? Ele gosta de iluminação moderada, também gosta de raízes, galhos, né? Pedras ali, que ele se sente mais à vontade, se sente mais no ambiente natural dele, certo? O substrato é bom que seja macio, porque essa espécie de peixe gosta de se enterrar. Peixe extremamente pacífico, né? E por ele ser muito pacífico, você tem que colocar ele com peixes no mesmo comportamento, né? Peixes pacíficos também. É comum ele passar várias semanas sem ser avistado no aquário, né? Porque ele gosta de sair somente à noite, né? Ele passa a maior parte do tempo do dia enterrado no substrato, ok? E ele costuma sair ali também para se alimentar, né? É um peixe parecido com o dojo, gosta de ficar enterrado no substrato e sair mais à noite, ok? É importante também você manter esse peixe em grupos, né? De pelo menos 5. Apesar deles não gostarem de ficar assim juntos o tempo todo, né? É bom porque ele se sente mais seguro. Aí você vai conseguir avistar eles menos enterrados, né? Do que se eles vivessem sozinhos, por exemplo. Quando ele vive sozinho, ele fica mais enterrado. Em grupos, ele fica mais ativo. Em relação à alimentação, é um peixe onívoro, né? Que em seu habitat natural ele se alimenta de insetos, larvas e pequenos crustáceos. Porém, em aquário, ele gosta de alimento seco, né? Ração de fundo específica e também alimento vivo. O terceiro peixe é o tetrafoguinho. É um peixe que ele é bem chamativo, né, por conta do seu tamanho e da sua cor intensa. Ele é um peixe que é de cardume, né? Então, para que você perceba o comportamento dele natural e as cores mais intensas, né, no aquário, é preciso que você mantenha ele em um grupo de pelo menos 6 peixes da mesma espécie, certo? Ele gosta de água com pH de 5.5 a 7, né, que é um pH neutro e ácido, e temperatura ideal
vai de 20 a 28 graus, certo? Eles podem chegar a 2 centímetros. No caso, o pH é ácido porque vai de 5,5, né, até 6,9. Aí quando chega no 7 já é um pH neutro, ok? É um peixe bem bonito, como vocês podem ver na imagem, certo? É um peixe bem pequeno, né? Tem que tomar cuidado em relação aos demais peixes que você coloca junto com ele, para que ele não seja predado por outro peixe, certo? Em quarto lugar, temos o peixe Tetra Mato Grosso. É um peixe de cardume muito fácil de cuidar. Ele é muito resistente, ele apresenta uma coloração avermelhada e bem bonita, como vocês podem ver na imagem, né? É um peixe que costuma ser mantido em aquário comunitário, né? Apesar de poder se tornar levemente agressivo e territorialista, né? Os meus que eu tenho 7. Eu nunca vi eles agredindo os platis, né? Eu percebo que eles convivem ali bem em harmonia, num clima de paz, né? É importante você manter eles em cardumes de pelo menos 5 indivíduos, 5 peixinhos, né? Para que eles sejam menos agressivos, né? Com os demais peixes. É um peixe que ele gosta de água com temperatura de 22 a 26 graus, pH 5,0, pH ácido a 7,8, levemente alcalino, né? E eles podem chegar a 4,5 centímetros, ok? Quinto peixe chamado Nano Cascudo Pingo de Ouro, né? É um peixe que ele gosta de ficar no vidro do aquário, né? Se alimentando das algas. Ele fica também em troncos, né? Nos galhos também, né? Se alimentando de algas. É um peixe que ele gosta de água com temperatura de 20 a 24 graus, pH 6,5 a 7,5. É um peixe que ele é bem tímido e pacífico, certo? Ele deve ser mantido em grupo de pelo menos 6 peixinhos, porque eles se sentem mais seguros assim, né? E mostram seu comportamento mais natural. O sexto peixe é o neon verde, né? É um peixe que ele é bem pacífico, ele gosta de viver em grupos, certo? Por isso é importante você colocar pelo menos 10 peixinhos dessa espécie, para que ele se comporte de forma natural, né? O comportamento dele natural, e também a cor dele fique mais vibrante. É um peixe que é onívoro, ele gosta de alimentar de vermes e pequenos crustáceos, né? Também se alimenta de algas, detritos, e no aquário ele vai aceitar sem nenhum problema alimentos secos, né? Rações, e alimentos vivos também. É um peixe que ele, por ser necessário viver em grupos, né? Ele precisa de um aquário de 60 centímetros de comprimento e 30 centímetros de largura, certo? Ele gosta de aquário com bastante plantas, né? Com galhos ali, né? Com pedras, um substrato macio, você pode colocar também, certo? Para deixar um aquário bem bonito para essa espécie. E a temperatura da água varia entre 24 e 34 graus. pH 4,0 a 6,5. Dureza, água mole, que é de 1 a 4, certo? Ele pode viver 3 a 5 anos ou até mais. E geralmente eles chegam a 2 centímetros de comprimento, tá? O sétimo peixe é a Corydoras anã pigmeu. É um peixe que ele gosta de água com pH 6,4 a 7,4, dureza 2 a 15, né, que é uma dureza mole a semidura, e temperatura 22 a 28 graus, certo? Geralmente eles chegam a 2 centímetros, porém pode chegar a 3 e viver 5 anos ou mais. É um peixe que é onívoro, né? Em seu habitat natural, ele gosta de alimentar de vermes, crustáceos, insetos e também matéria vegetal. No aquário ele vai aceitar perfeitamente, né, ração específica, que é o alimento seco, geralmente ração de fundo, peixe de fundo na verdade, e alimento vivo também, certo? Eles gostam de ficar ali revirando o fundo do aquário em busca de resto de ração, que os outros peixes, né, não comem, e elas acabam se depositando no fundo do aquário. Temos uma espécie de peixe que gosta que precisa, né, de um aquário com dimensões de 40 centímetros, 30 por 30, que é ali em média 36 litros, certo? É bom você utilizar um substrato arenoso e macio, porque ele gosta de ficar no fundo do aquário. Como você vai colocar não apenas uma espécie, né, desse peixe, vou colocar ali uns 4 ou 5, né, para que eles se vivam melhor, né, em grupos,
você precisa de um aquário um pouquinho maior ali. Eu diria que em média 60 litros, certo? Nesse aquário você pode colocar também plantas de folhas grandes, né? Galhos, raízes, né, ali, para que o peixe consiga ali se esconder, montar suas toquinhas, né? O oitavo peixe é o Tetra Neon Cardinal, né? É um peixe que ele é muito bonito e por ele ter uma cor bem brilhante, ele é muito requerido, né, pelos aquaristas, né? Ele é muito procurado pelos aquaristas. É um peixe que ele geralmente é colocado em aquários plantados, né? Porque as suas cores elas vão ali se dar bem muito com a cor das plantas, né? Então vai combinar, vai ficar mais interessante, né? É um peixe que não vai representar nenhuma ameaça para outros peixes, é um peixe bem pacífico, então você consegue criar ele em aquários comunitários sem problemas, né? É um peixe que gosta de viver em cardume, por isso é importante você manter pelo menos 5 exemplares ou mais da mesma espécie, certo? E a água precisa estar com pH de 4,6 a 6,2, temperatura de 23 a 27 graus, porém o ideal é 26 a 28 graus, certo? E o tamanho adulto, né, ele pode chegar a 4 centímetros. O peixe é o tetra negro, é um peixe muito resistente, né? É um peixe de cardume que apresenta coloração escura, né? E esse peixe ele é muito interessante colocá-lo em aquário plantado por conta da sua cor, que é mais escura, e das plantas ser verde, né? Aí dá aquela combinação muito boa. É importante você colocar pelo menos 6 exemplares, né? Porque é um peixe que gosta de viver ali em grupos, gosta de viver em cardumes, e nesse sentido você vai conseguir observar o comportamento natural dele, certo? Não é interessante colocá-lo com peixes muito menores, né? Porque ele pode ali atacar esses peixes menores, pode mordiscá-lo, tá? É um peixe que ele gosta de água com temperatura de 20 a 28 graus, ele pode chegar a 6 centímetros, e geralmente o pH ideal para ele vai de 6,0 ácido, né, a 7,0, que é um pH neutro. Por fim, temos o 10º peixe, que o nome dele é Rasboras esmeralda. É um peixe que ele geralmente chega a 3 centímetros e pode viver mais de 3 anos, né? É um peixe bem pacífico, ele gosta de viver em grupos, por isso você deve mantê-los em grupos de mais ou menos 8 espécimes, certo? Nesse sentido ele vai apresentar o seu comportamento mais natural, né? E os machos vão exibir cores mais vibrantes quando eles estão competindo, né, um com o outro ali no grupo, pela atenção das fêmeas, certo? É um peixe que ele gosta de água de semiduradura, que é 10 a 24, né, do GH, né, que é a dureza, ou seja, a quantidade de minerais presentes na água. É um peixe que ele gosta de temperatura de 22 a 28 graus e pH 7,0 a 8, né, que vai ali ao neutro ao alcalino, certo? Em relação ao tamanho do aquário, você pode colocar ali um aquário de no mínimo 96 litros e dependendo da quantidade de exemplares, né, você vai aumentando ali a litragem, certo? Então esse foi o vídeo de hoje. Se não for inscrito, se inscreva no canal, deixe o like e até o próximo vídeo.